Olá, tudo bem? Quero falar um pouquinho da linguagem falada dentro do cristianismo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, a língua falada por ele era a língua aramaica. É uma língua que não existe mais. O povo de Israel, que é o povo hebreu, ele deixou de falar o hebraico. O hebraico que foi escrito lá no Antigo Testamento. Pela mistura dos povos, a língua também foi sendo misturada. E o povo de Israel, no nascimento de Jesus Cristo, já não domina mais o hebraico. Dentro da sinagoga, ainda nesse momento, o sacerdote ele realiza lá o culto no hebraico, mas sempre tinha alguém traduzindo para o aramaico. Mas a língua falada mesmo fora de Israel é o grego. A língua dominante nesse momento é o grego. Então, os discípulos de Jesus Cristo e quem escreveu os textos bíblicos já escreveu nesse momento em grego. E isso facilitou a difusão do cristianismo, porque por onde as pessoas foram, o povo de Israel já convertido ao cristianismo, por onde foi, levou a língua grega e levou os escritos cristãos no grego, e isso facilitou que o cristianismo chegasse a ser hoje a maior religião do mundo. Mas no decorrer do tempo, a Bíblia passou por algumas traduções. Então, os textos bíblicos que tinha o Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito no grego, ele veio assim até a formação do cânon, que eu já contei lá na história da Bíblia. Então, o imperador romano viu que tinha muitos textos. O imperador da época via muitos textos bíblicos separados de forma não organizada, que foi Constantino. Então ele fez o quê? Pediu que fez um concílio, o concílio de Nicéia, e aí foi estabelecida a Bíblia nesse formato que temos hoje, assim, o protestante. O católico tem alguns livros a mais que foi acrescentado posteriormente em outro concílio, a partir de 1500, que é o Concílio de Trento. Mas nós, protestantes, usamos a Bíblia nesse mesmo formato que foi estabelecido em 325. Apenas a nossa língua foi traduzida, cada um de acordo com a sua língua, nos dias de hoje. Mas naquele momento, a Bíblia estava no grego. Então, o Papa da época pediu então que a Bíblia fosse traduzida para o latim. Então, Jerônimo, que é o São Jerônimo hoje da Igreja Católica, um teólogo muito importante, ele traduziu a Bíblia então para o latim. Então, a Bíblia inteira, Antigo Testamento e Novo Testamento, foi traduzida então para o latim. A partir daí, então, a Igreja Católica ela passou a fazer as suas missas, os seus cultos, as suas pregações, toda no latim. Então o povo não tinha acesso ao que o padre estava falando. E isso eu vou contar no próximo vídeo. Como as pessoas cultuavam a Deus sem entender, através do sentir Deus, porque hoje a gente fala assim que o povo que sente Deus, né? Tem o povo que sente Deus, busca Deus através do sentir,
e tem o povo que busca Deus através do entender, da razão. Mas até então, a Bíblia, ela veio em latim e hoje ainda dentro de um contexto católico mais reservado, é ainda utilizada, e a língua latina da Bíblia, porque ninguém mais fala latim, né? A língua latina escrita na Bíblia, ela ainda é utilizada somente num contexto mais reservado, e é uma língua considerada santa pela Igreja Católica. E a partir então da Reforma Protestante, já se começou a traduzir a Bíblia, cada um dentro da sua língua materna. E isso foi motivo de se excomungar muita gente. Muita gente aí foi excomungado, foi condenado até a fogueira na época, porque a língua latina era considerada santa e para a Igreja Católica ela não poderia ser traduzida. Então começou ali em 1300 e pouco, 1335, foi traduzida para o inglês, e daí do inglês depois veio Lutero e traduziu para o alemão, e assim a Bíblia veio sendo traduzida, cada país, cada nação dentro do seu, dentro da sua língua materna. Mas a Bíblia, ela é a mesma que foi constituída lá em 325 nesse agrupado, mas os textos são os mesmos, nada muda, e assim podemos entender a linguagem, podemos entender Deus, podemos sentir Deus, cada um dentro da sua língua materna.